Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu desejo um bom retorno a todos. Quero dizer que eu estou morrendo de saudade e espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam cumprindo o isolamento social e aguardo o nosso retorno. Mas, por enquanto, seguimos com as aulas remotas. Hoje nós falaremos sobre sujeito e predicado, tudo bem? Para entender sujeito e predicado, que são termos essenciais, termos imprescindíveis, principais em uma frase, em uma oração, vocês precisam recapitular o que é oração, o que é frase. Lembram-se que eu falei sobre o que é oração, o que é frase nominal, frase verbal? É só para recapitular, uma oração é uma frase que gira em torno de um verbo. Então, eu preciso de um verbo para que eu tenha uma oração. E uma frase verbal também. Eu preciso de um verbo para que se caracterize como frase verbal. Porém, a frase nominal é aquela que não tem nenhum verbo. Por exemplo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Agora a gente vai entender dentro desta oração, dentro dessa frase verbal, o que é um sujeito e o que é um predicado. Antes de iniciar o nosso bate-papo aí sobre sujeito e predicado, eu trouxe uma tirinha da Mafalda que é muito interessante, assim, achei muito engraçada, na verdade muito reflexiva, e traz um pouquinho sobre o tema, tá? Diz assim: não dá. Por mais que o professor explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito, se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Errado ele não tá, né? Essa é uma tirinha do Quino, criador da Mafalda maravilhosa, maravilhinda, que eu amo de paixão. Eu trouxe aí pra vocês, pra descontrair um pouco. Agora vamos ao trabalho. Vamos entender efetivamente o que é um sujeito. Um sujeito é o termo de oração sobre o qual se fala ou com o qual o verbo concorda. Como assim, professora? Então, o sujeito vai ser a pessoa de quem eu estou falando. Tudo bem? Então, por exemplo, Maria foi à feira. De quem está sendo falado? Maria. E nesse caso, o sujeito, ele precisa concordar com o verbo. Como assim? Lembra que a gente aprendeu as conjugações verbais? Eu canto, tu cantas, eu falo, tu falas. Percebeu que o verbo conjugado concorda com o sujeito? Eu não falo nós canta, eu falo nós cantamos. Por isso que existem as desinências, as quais eu expliquei para vocês e tudo mais. Então, o sujeito vai ser aquele sobre o qual a gente fala e com o qual o verbo concorda. O verbo precisa concordar efetivamente com o sujeito da oração. Então, o sujeito é aquele cara principal da frase. E o núcleo do sujeito é a parte mais importante. Toda vez que eu falar esse nome, núcleo, vocês vão entender, vocês precisam saber que é a parte principal, a parte significativa, que carrega todo o sentido e sem ela a frase fica incompleta. Núcleo é sempre isso. E aí nós temos um núcleo do sujeito, que pode ser um substantivo, um pronome, um artigo, um numeral, ou uma palavra que se tornou substantivo, uma palavra substantivada. Exemplo: Mafalda andou pela cidade à noite. Sobre quem eu estou falando? Sobre a Mafalda. Percebam que Mafalda concorda com o verbo andar, então Mafalda andou. Se eu tivesse falado Mafaldas, eu teria mudado o verbo. Mafaldas andaram, porém é só uma Mafalda, então Mafalda andou. E nesse caso nós temos um único núcleo, que é Mafalda. Mas se eu tivesse falado assim: as meninas bonitas andaram pela cidade, qual seria o meu núcleo do sujeito? Quem é a parte principal
de as meninas bonitas, que são as pessoas sobre as quais eu estou falando. Eu estou falando dessas meninas que são bonitas. Qual é o núcleo? Meninas, exatamente. Sem essa parte, sem meninas, eu não entenderia. As bonitas. Quem? Mas quem são essas bonitas? Tudo bem? Então entendam que o núcleo vai ser a parte importante desse sujeito. E geralmente não, em todos os casos, a parte mais importante é o substantivo. Se não houver substantivo, aí vem artigo, numeral, pronome e assim sucessivamente. Mas a parte mais importante vai ser o substantivo. Agora vamos entender, então, o que é esse tal de predicado, esse nome estranho. Tudo que não é sujeito é predicado. Simples, fácil, maravilhoso. Mas vamos entender bem o que é um predicado. Predicado é o termo que declara algo sobre esse sujeito. Então, se Mafalda andou pela cidade, eu sei que Mafalda é meu sujeito, eu vou declarar algo, vou falar algo sobre esse sujeito, que no caso foi andou pela cidade. Estou declarando que a Mafalda andou pela cidade. Portanto, essa parte inteira vai ser o meu predicado. Mais fácil do que isso é entender que, se não é sujeito, é predicado. Então, é no predicado que eu encontro o verbo. Se anteriormente eu falei que no núcleo do sujeito eu encontro o substantivo, primeiro, em primeira ordem, substantivo, depois pronome, artigo, numeral ou palavra substantivada, no predicado, o núcleo vai ser o verbo, sempre, em todas as hipóteses, a não ser que esse verbo seja um verbo de ligação. O verbo ser, estar, por exemplo, são verbos de ligação. Aí a gente vai entender um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas o núcleo do predicado é sempre um verbo. Então vejamos aí nos exemplos. Mafalda, a gente sabe que é o sujeito, então o resto é predicado. Andou pela cidade à noite, é tudo que se declara sobre a Mafalda. Os alunos protestaram veementemente. Então os alunos é o nosso sujeito e protestaram veementemente é o nosso predicado. Na primeira frase, qual é o meu verbo? Andou, que vem do verbo andar. Essa é a ação que a Mafalda praticou. E no segundo exemplo, qual é o verbo? Qual é a ação que os alunos fizeram? Protestaram. Então, protestaram é o núcleo do meu predicado. E aí, nós temos, então, uma ordem direta ou uma ordem indireta. A ordem direta das frases é a seguinte: sujeito e predicado. Essa é a ordem que a gente geralmente vai encontrar. A gente vai encontrar primeiro o sujeito e depois o predicado. Porém, contudo, entretanto, no entanto, há uma ordem direta. Eu posso inverter essa ordem de primeiro o sujeito e depois o predicado, inverter e transformá-la numa oração de ordem indireta. Vejamos, Pediram desculpas os alunos do terceiro ano. Sobre quem eu estou falando? Sobre os alunos do terceiro ano. Então, eles são o meu sujeito, os alunos do terceiro ano. Porém, eles vieram no fim da frase. No começo da frase veio o meu predicado. Pediram desculpas. Perceberam o verbo aí, verbo pedir? Então, esse é o meu predicado. A ordem foi indireta. E no segundo exemplo, precisam ser pintadas essas paredes. De quem que eu estou falando? Das paredes. Então, as paredes são o meu sujeito. Porém, contudo, entretanto, esse sujeito veio lá no final da frase. E o predicado veio no começo. Aí eu tive uma oração de ordem indireta, porque a ordem direta é geralmente sujeito e depois predicado. Se eu fosse transformar essas frases em frases de ordem direta, eu falaria assim: os alunos do terceiro ano pediram desculpas. Ou essas paredes precisam ser
pintadas. É isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!